só aquela verificação básica que a professora pede. Coloca um joia aí, se você estiver me ouvindo com nitidez. Se você está ok, você está me ouvindo bem. Muito bem, isso. Põe joinha, vai lá nas reações. Põe joinha, quem estiver ouvindo bem. Tá bom? Ótimo. Sinal que a internet aqui tá ok. Muito bem. Ai, professora, desculpa. Pode A perguntar. minha primeira aula foi competências do profissional para o mercado atual. Ah, sim. Ah, então você já assistiu uma boa quantidade. Acredito que você tem mais umas 3, 4 também. Tá? Tá bom. Tá, obrigada. Você é de Ribeirão, né? Eu não sei se é Isso. Ribeirão. Deixa eu ver. Ribeirão, sabe a imagem do grupo, do WhatsApp de Sim. Ribeirão? É um ciclo. Ah, tá. Cada ciclo é uma aula que a gente tem. Olha lá quais são os que estão faltando. Você já vai saber. Tá bom. Tá bom? Tá ok. Obrigada. Imagina. Vamos lá, então, gente. Vamos começar a nossa aula, porque eu preciso liberar tempo para vocês fazerem perguntas. Hoje a gente tem uma aula, parece ser pequena, mas não é, uma aula extensa, porque hoje a gente vai falar de entrevista de emprego, tá? Então, só para reforçar, antes da gente começar aqui, quem ainda não colocou o seu nome completo e a unidade que estuda, por favor, faça isso logo, bom? Certo? Então, vamos lá, gente? Hoje a gente vai começar a falar sobre entrevista de emprego e também a gente vai pincelar um pouco sobre a dinâmica de grupo. Por que, professora, que você vai pincelar em vez de ir muito a fundo? Porque nós estamos vivendo um momento que a dinâmica de grupo ela perdeu um pouco a força. Por que ela perdeu a força? Porque a dinâmica de grupo que mais hoje é requisitada é aquela presencial, que você faz atividade em grupo. E, devido às nossas situações, isso não está acontecendo, tá? Então, a professora vai pincelar. Mais um recadinho. Por favor, quem tiver com o áudio ativado, desative o seu áudio. Muito obrigada, tá? Para a gente não ter ruído aqui na aula, tá bom? Então, vamos começar? A professora já vai aqui começar a nossa aula. Então, fui chamado para uma entrevista. E agora? O que eu vou fazer? Fui chamado, fiz lá a minha estratégia de emprego lá, top, né? Aliás, eu li as respostas de vocês e é muito interessante que as palavras mudaram, mas a maioria de vocês disseram a mesma coisa, que é para aumentar as chances, e eu achei isso muito bacana, porque, gente, independente de como você responde, o que eu preciso saber é se realmente você entendeu a mensagem, tá? E eu estou muito feliz porque vocês entenderam a mensagem que a professora queria passar para vocês. Eu fico muito grata. Muito bom saber disso. Então, prepare-se. Foi chamado para uma entrevista? Prepare-se. Mas o prepare-se é como? É choramingando? Ai, meu Deus, ó céus, ó vida, ó azar, e agora o que eu vou fazer? Não, a gente vai se preparar, ter algumas ações preventivas, tá? A primeira ação preventiva aqui, que a professora vai trazer para vocês, é a ação de pesquisar a empresa que te chamou para a entrevista. Tem alguns casos que a gente não fica sabendo, ainda mais agências. As agências normalmente, de imediato, elas não avisam qual é a empresa. Mas é um caso bem à parte. A maioria, nós ficamos sabendo o que acontece, tá? Então, te chamou? Anota o nome da empresa. Vai lá no senhor Google, nosso querido papai digital Google, né, que sabe tudo, e coloca o nome da empresa lá, coloca para pesquisar. Veja o que é a empresa, o que ela vende, quanto tempo ela está no mercado. Você vai ver que na maioria das empresas vai ter um site. Se não tem um site, tem um blog, tem uma página no Facebook, vai ter alguma informação dessa empresa. Em algum lugar essa empresa vai aparecer. Outra situação que acontece muito é as pessoas, elas vão para uma entrevista e quando perguntam o que você sabe sobre a nossa empresa, você fica lá com cara de panguá, né? Ah, então, né? Eu não sei nada. Ah, tipo,
eu sei que é uma loja, né? Loja do quê? Vende o quê? Então, vamos ficar atento, tá, gente? Para não passar vergonha. A primeira coisa é você não demonstra interesse quando você chega em uma entrevista e você não sabe nada da empresa a qual você vai ser entrevistado, tá? Então, qual é o segmento? É um comércio, é uma indústria, é uma loja, é uma prestadora de serviço? Quanto tempo está no mercado? É uma empresa que é recente, que está abrindo agora, que tem tantos anos de mercado? Como é que eu sei? Ela é grande, ela é pequena, ela é média, ela tem filiais. Olha só como é interessante saber se a empresa tem filiais. Às vezes, empresas que têm filial ou empresa muito grande, você sabe que é a empresa que vai ter plano de carreira. Você sabe que você vai entrar e você vai ter outros cargos que você pode competir com o tempo para você ser promovido. Então, olha quanta informação interessante que você pode adquirir. Gente, outra coisa para vocês não esquecerem. O Zoom, como será, professor? Ô, gente, ó. Tá caindo toda hora. Ô, Paola, pode ser a sua internet que tá caindo, tá? O pessoal tá me ouvindo bem. Tá me ouvindo bem, gente? Tá tranquilo? Pode ser a internet, Paola. Às vezes a internet, ela faz isso com a gente. Ela dá esses BO, viu? Mas não tem problema. Conforme você for entrando, infelizmente acontece, tá? Então, o que acontece, pessoal? Eu sempre falo que um emprego é como um casamento. Quando você vai casar, quem casou aqui, né? Eu acredito que você teve que fazer alguma investigação, né? Como é que é o parceiro, ou a parceira, a família, né? Ou você chegou, foi lá com a venda no olho e casou. Algumas pessoas fazem isso, né? E dá certo, mas assim, muita sorte, assim, muita sorte. Então, emprego é a mesma coisa. Pesquise a empresa que você vai trabalhar, tá? Por que você tem que fazer isso, gente? Porque, senão, você às vezes pode cair num lugar que vai ser, às vezes, uma cilada. Às vezes é uma empresa que tá mal das pernas. Às vezes você vai entrar lá quando você faz a pesquisa, você vai ver que a empresa está em recuperação, que não tá legal. Ou se você faz uma pesquisa com quem trabalhou lá, sabe que a empresa às vezes não cumpre com o combinado, você entra com um valor, mas recebe outro. Então, faça um levantamento para o seu bem e para a sua proteção também, tá? Então, primeira dica da professora. Segunda dica da professora, estude a função da vaga. Como assim, professora? Fui chamado para ser auxiliar administrativo. Estude o que faz o auxiliar administrativo, o que eles querem, para que setor que eles querem. Fui chamado para trabalhar como cuidadora. Cuidadora do quê? De idoso, de criança com necessidade especial. Como é que é, professora? Conta, eu preciso saber mais. Pergunte. Ah, é de uma criança, é de um idoso, né? Eu vou fazer, ministrar medicamento, vai envolver banho, vai envolver dormir, não vai dormir? O que você pode me dizer sobre a vaga? Às vezes as pessoas ficam com vergonha de perguntar. É claro que, às vezes, no primeiro momento, o pessoal não vai te falar todas as informações. Eles vão deixar isso para a hora da entrevista. Mas o que você conseguir levantar é interessante para quê? Para você ir lá no Google e ver o que você pode fazer para estudar a função da vaga. Então, o que vai fazer esse cargo? Qual que é o termo técnico que eu tenho que saber? Então, se eu vou para uma vaga de auxiliar administrativo, qual que é a linguagem administrativa que seria legal eu falar para eu me dar bem? Para eu sair com uma boa imagem? Ah, eu fui chamado para uma vaga para faturamento. Quais são os termos técnicos do setor do faturamento? Não, fui chamada para fiscal de caixa. Quais são os termos técnicos para fiscal de caixa? Tá? Isso aqui, gente, pode salvar a sua vida, viu? Pode salvar seu processo seletivo. Eu tenho alunos meus que participaram de processo seletivo sem ter experiência e a vaga pedia. Só que os filhos de Deus, né, adolescente, foram lá, estudaram os termos técnicos, falaram tão bem que o pessoal falou, não, realmente, esse menino sabe. E contrataram. E realmente, ele estudou muito para conseguir aquela oportunidade. E deu super certo. Então, aqui você tem que vender seu peixe. Estude o que a vaga vai fazer. Por que é importante você estudar a vaga? Para você se dar bem nas respostas, para você conseguir dominar as respostas ali no processo seletivo, tá?
Aqui é um exemplo que a professora colocou para vocês. Perdão, gente, eu estou trocando as palavras. Não necessariamente toda vaga vai ser assim de assistente administrativo. Só coloquei um exemplo, né? Então, aqui, ó, a empresa colocou realizar atendimento ao cliente. Então, você já sabe que tem que ser simpático. Porque se você vai atender cliente, você tem que ser simpático. Aí, colocou aqui via e-mail. Então, você tem que escrever bem, certo? Telefone significa que você tem que falar bem. Linguagem boa. E presencial significa que você tem que ser a simpatia em pessoa, sorriso, postura. Você sabe que eles vão avaliar essa habilidade, né? Acompanhar as demandas, realizar controle de indicadores. Então, significa que essa pessoa vai trabalhar com planilha de Excel. Então, ela tem que saber para subsidiar a equipe de informações e demais funções relativas ao cargo. Então, percebe que a empresa já dá uma deixa do que essa pessoa vai fazer? Então, essa pessoa já sabe que ela precisa ser um bom atendente, falar muito bem, acolher muito bem o cliente e ele precisa de manjar de Excel. Ah, professora, mas eu não sou muito bom em Excel. O que eu faço? Gente, você não vai deixar de ir, né? Você não pode ficar com medo, mas o que você puder de estudar, dar uma lida, entra no YouTube, pega ali umas aulinhas, umas dicas, se vira. Nem que depois você consiga a vaga e amanhã o dia estudando, aprendendo, né? Então, procure de alguma forma ter mais conhecimento sobre esses requisitos, tá? Aqui fala experiência com atendimento ao cliente. Conheço muita gente que Professora, desanima. sua voz está cortando. Tá cortando? Eu vou tentar falar mais devagar. Está cortando. Tá me ouvindo agora? Melhorou. Tá ok. Então a professora vai falar mais devagar, tá? Precisa... Parece uma metralhadora velha, gente. Tá. Então vocês vão perdoando aí. Né? Então, o que acontece? Às vezes você não tem a experiência. Você vai deixar de ir? Não. Até porque se a empresa te chamou, significa que o seu currículo é interessante. Então, você não pode deixar com que o medo tome conta do seu psicológico. Vista de toda a sua armadura possível para você ir. Para você ganhar aquela... Você guerrear, para você conquistar aquela vaga. E uma dessas armaduras é você estudar a função do cargo, tá? Então, aqui é um exemplo para vocês. A terceira dica que a professora vai trazer hoje para vocês é estudar o currículo. Como assim, professora, estudar o currículo? Eu preciso estudar o meu currículo? Sim, você precisa estudar o seu currículo. Por quê? Porque às vezes a gente faz o currículo uma vez e nunca mais olha para a folha, só despacha para as empresas, né? E o que acontece? Às vezes tem uma informação ali que na hora que o entrevistador bater o olho, vai surgir uma dúvida. Só que você não estava preparado para aquela pergunta. E aí você não soube responder adequadamente. Então, qual é a dica de ouro? Leia o seu currículo e veja que tipo de dúvida pode surgir na cabecinha de um entrevistador quando ler o seu currículo. Imagine que você é outra pessoa e você está lendo o seu currículo. Olhe como se você fosse um estranho a você mesmo. E veja que perguntas podem surgir. Vou dar um exemplo. A pessoa tem curso em uma área e trabalhou em outra. Pode surgir a pergunta, por que você não trabalhou na área que você estudou? Foi porque você não quis, né? Acontece, ou foi porque às vezes não teve oportunidade? Pode ser uma pergunta que seja feita para você. Então, tenha a resposta certa. Treine a sua resposta, para que você não fique nervoso, nervosa, e aí você se perca nas suas palavras e às vezes não faça aquela confiança que o entrevistador precisa sentir da sua parte. Tá bom? Então, estude o seu currículo, tá? Outra dica que a professora vai trazer aqui para vocês. Treine as suas respostas. Se você colocar no Google principais perguntas de uma entrevista, se você colocar no YouTube perguntas para uma entrevista, você vai ver que, às vezes,
a palavra muda, mas a pergunta é a mesma. Vocês vão ver que entrevista de emprego tem um padrão de perguntas. Estude essas perguntas. Procure treinar sua resposta em diversos formatos. Por exemplo, pode ser que te pergunte qual a sua melhor qualidade. Certo? Ou pode ser que te pergunte quais as suas 3 melhores qualidades. Então, você tem que ter a melhor qualidade, mas também tem que ter outra, porque pode ser que eles peçam 3. Certo? Isso é um formato diferente. Tá? Eu trouxe aqui para vocês, ó, algumas perguntas frequentes em uma entrevista, tá, gente? Não são as únicas. Tem muita pergunta. O modelo da pergunta pode mudar, mas no geral, pessoal, pode ser, no geral, são essas perguntas aqui que o pessoal faz. Por exemplo, qual o seu ponto forte? Pode ser que, em vez de falar ponto forte, o entrevistador fale qual a sua qualidade ou quais as suas qualidades. Certo? Então, qual é o seu ponto forte? Quando eu falo ponto forte, eu digo o que você tem no seu jeito de ser, que é a qualidade que mais te ajuda como profissional. Por exemplo, a professora Luana, quando é entrevistada, principalmente se for para um cargo, por exemplo, de professora, eu diria, meu ponto forte é o que eu sei me comunicar com os alunos. Exceto quando a internet não ajuda e aí corta a voz da professora, né? Mas eu diria como um ponto forte, certo? A não ser que vocês estão fingindo que estão me entendendo e não estão me entendendo nada e eu estou sendo uma iludida na vida. Aí é outra história. Aí fazer o quê, né, gente? Aí vocês estão me arrumando muito a minha cabeça, viu? Então, esse é um ponto forte, tá? Agora, o que seria um ponto fraco? O ponto fraco, gente, é alguma coisa que você tem no seu jeito que você tem que melhorar. Por exemplo, para um cargo de professora, eu diria que o meu ponto fraco é que eu estou trabalhando a minha organização. Olha só como eu não falei que eu sou desorganizada. Eu disse que eu estou trabalhando a minha organização, é diferente. Quando você diz que você é desorganizada, me parece assim, um caso perdido, né? Mas em vez de você falar, eu sou tímida, eu sou desorganizada, eu sou, sei lá, desatenta, em vez de você dizer de uma forma fechada, enfática, não, você fala assim, eu estou trabalhando a minha atenção, eu estou trabalhando a minha organização, certo? Eu estou trabalhando a minha comunicação para melhorar, certo? Então, esse é o ponto fraco. Você fala qual é a característica que não está legal, mas que você está trabalhando de alguma forma. Como? Eu estou tentando usar uma agenda, eu estou tentando fazer um curso para poder me apresentar em público na sala de aula, trabalhar timidez, né? Então, olha só como você vai. Por isso que é importante você treinar essas respostas. Vai surgir as dúvidas ali na hora e você vai saber o que você vai combinar com a tua cabecinha, tá? Não precisa ser uma fala, gente, decorada. Mas é importante, na sua mente, saber como é que você vai dizer. Tá bom? Outra pergunta. Por que devo te contratar? Normalmente as pessoas falam assim, porque eu estou precisando, porque eu quero crescer. Mas a pergunta não é por que os motivos que te levaram àquela vaga. Não. Por que a empresa tem que contratar você? O que a empresa ganha contratando você? Aqui é o momento que você tem que vender. Olha, você deve me contratar porque eu sou um profissional muito dedicado, porque eu vou te dar resultado. Né? Então, você tem que, assim, né, com uma firmeza no que você fala. Né? Por que você saiu do último emprego? Tome cuidado. Não vai dizer que meteu a mão na cara do gerente. Pelo amor de Deus, você vai acabar com a tua chance. Né? Eu espero que você não tenha feito isso. Então, procure, olha, infelizmente, não consegui lidar com a rotina do trabalho deles, eu tinha um método de agir, eles tinham outro. Então, para não ter conflito, preferi, né, me desligar, me retirar.
mas eu agradeço muito a oportunidade que eu trabalhei. Nunca fale mal do seu último emprego, é feio, tá? É a mesma coisa daquele... Já viu quando você sai para uma pessoa no primeiro encontro e ela fica falando mal do ex ou da ex? Como é que a gente fica? A gente já fica ligado, né? Você fala, ih, vai falar mal de mim também, não é? Então, não faça isso, tá? Procure, claro, procure ao máximo possível guardar essas informações de uma forma com sabedoria, tá bom? Então, vamos lá. O que você sabe sobre a nossa empresa? Aí a gente volta. Estude a empresa, né? Por que você escolheu essa área? Gente, vamos desligar o som? Vamos lá? Por que você escolheu essa área para trabalhar? Por que você escolheu trabalhar nos cuidados? Por que você escolheu para trabalhar na farmácia? Por que você escolheu para trabalhar na área administrativa? Por quê? Né? Procure uma resposta interessante para você dar. Por que você escolheu fazer esse tipo de curso? Eles vão lá ver que você está fazendo curso no Sebrae. Por que você resolveu fazer esse curso? Que tipo de pessoa você tem dificuldade de conviver? Ah, eu não tenho dificuldade de conviver com ninguém. Então agora você virou santo. Fala, olha, na maioria das vezes eu me dou bem demais com as pessoas. Só em alguma situação, quando a pessoa às vezes é muito reclamona, ou às vezes, né, folga, eu não gosto muito, mas eu tenho que lidar. Então você não precisa ser um mentiroso de carteirinha. Você pode ser sincero, mas cuidado. Não vai ser naquele sincerão que já arregaça tudo, que nem uma vez eu fiz uma entrevista com uma moça e eu perguntei para ela, né, qual que é o seu ponto fraco? Aí ela falou assim, eu sou explosiva. Aí eu falei, meu Deus do céu, vai meter a mão na cara do povo aqui, vai bater em todo mundo. Às vezes eu entendi o que ela quis dizer, ela estava nervosa e era uma vaga para recepcionista. Agora imagina uma recepcionista explosiva, né? Já era, né, gente? Não dá certo. Então, às vezes a pessoa não foi feliz porque não escolheu a palavra certa, tá? Então, quando você diz que você é explosiva, o que a gente pensa? Em uma bomba explodindo, a pessoa surtando, dando barraco. Como é que eu contrato para ser recepcionista? Né? Então, fique atento às respostas. E o que você admira em um líder? Ou o que você não gosta em um líder? Essa pegadinha que o RH faz para saber qual é o tipo de liderado que você é. E aqui, meu querido, você não tem muito o que fazer, é sorte. É você ter a sorte de se identificar com o líder daquele cargo, tá? Certo? Mas aqui são umas pequenas dicas que vocês podem estudar. Eu vou colocar isso aqui no grupo. Estudem essas perguntas para que vocês tenham boas entrevistas, que saiam bem, tá? Continuando, agora a gente vai falar da roupa. Gente, olha, eu não sou uma pessoa chata que fica falando de roupa. Ai, que tem que vestir assim, que tem que vestir assado, pipipi, papapá. Não. A única coisa que você tem que ter na sua cabecinha é, eu tô me vestindo de maneira profissional? Tá profissional? Ou você tá se vestindo, às vezes, de uma maneira vulgar para ir para uma entrevista? Os meninos tá indo de como? De calça jeans ou de bermuda? Chinelo? Camiseta do Corinthians? Olha que feio. Né? Ou então, como que você está indo para essa entrevista? Aí, qual é a dica que a professora Luana te dá? Quando você estuda a empresa, você vai ter uma noção do ambiente daquele lugar. Você sabe que se for um ambiente tipo banco, seguros, você sabe que é um ambiente um pouco mais social. Agora, não, vamos supor que é uma loja que vende produtos esportivos. Você sabe que você não vai, claro, você não vai de atleta, né? Mas você vai com uma calça jeans, uma sapatilha, uma camisetinha fechada, uma cor neutra, né? Meninos, vai pôr um tênisinho no pé, nada de cadarço fluorescente, um tênisinho mais discreto, uma camiseta discreta, uma calça jeans, pronto, fechou. Né? Então, não existe, gente, um padrão. Existe a pílula do bom senso, tá? Então, procure se vestir de maneira que apresente uma imagem profissional. Olhe para o espelho e fala, se o entrevistador me disse assim, ele ia confiar? Ele ia falar assim, olha, esse aí tá querendo mesmo a vaga. Tá bom? Então, essa é a dica que a professora Luana te dá sobre isso, tá? E aí a gente tem
a questão da pontualidade. Gente, ó, você não precisa chegar 1 hora antes, 2 horas antes, tá? É até um exagero isso. Para quê? Certo? O que é pontualidade? É estar no horário. O que eu te aconselho? Eu te aconselho, chegue uns 10 minutinhos antes para você dar aquela relaxada. O que é aquela relaxada? Chegou, deu aquela sentadinha, aquela respirada, toma uma água, né? Cérebro oxigena. Que às vezes você chega em cima da hora, a mulher já te chama, você tá esbaforido, desceu do ônibus correndo, um calor desse que deixa qualquer um tonto no meio da rua. Aí você chega lá todo atrapalhado na entrevista. Então, se programe para você estar uns 10, 15 minutinhos antes e você consiga ser pontual e estar bem para ser entrevistado, tá? Isso aqui todo mundo sabe que tem que fazer, né, gente? Não preciso nem falar, né? Foi para a entrevista? Linguagem corporal. O que é a linguagem corporal? Expressão facial, postura do corpo, gente. Então, assim, vai pegar na mão, dá um aperto firme. Não precisa ser um aperto firme para quebrar a mão do coitado, não, meu gente. Mas aperta firme ali para mostrar que você é uma pessoa de firmeza. Você é uma pessoa que tem energia para oferecer para aquela empresa. Sorria, mas não aquele sorriso falso. Não. Mas sorria do seu jeito. Sorria, mostre bom humor, mostre que você é uma pessoa simpática, mostre que você está tranquila, que você está em paz, que a empresa teve uma sorte enorme de ter você como funcionário, né? Mantenha a cabeça erguida, agradeça, chegou, cumprimente, quem vai te receber, cumprimente, se é a recepcionista, trate bem. Eu tinha uma técnica na agência quando eu trabalhava, que era assim, principalmente para a vaga de atendente. O atendente, eu entrevistava, né, a menina ia embora, depois eu ia lá na recepcionista perguntar se ela foi bem tratada pelo candidato, tá? Por quê? Porque se você não consegue tratar bem um outro funcionário, logo você também vai ser mal educado com o cliente. Porque quem a gente é, mostra também no nosso trabalho, tá, gente? Fique claro isso aqui, tá? Então, sente-se direito, mas não que nem uma estátua, um robô, mas sente-se de uma forma mais, né, reta, porém não muito rígido, e olhe para o entrevistador, tente olhar nos olhos dele. Tá, gente? Professora. Oi. Só uma coisinha, o Luan escreveu uma coisa muito importante aí, sobre o hálito. Sim. Principalmente, gente, entrevista de manhã cedo. Socorro que o povo chega sem café da manhã e aí quase mata o entrevistador. Isso é muito importante, Luan. Cuide do hálito. Isso mesmo. Muito obrigada. É uma dica muito valiosa. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Entrevistar um candidato que está com um bafo horroroso, como que o cérebro do entrevistador presta atenção no que ele está falando? Me fala. Me diz se existe um segredo. Porque não existe não, viu? Seu cérebro só pensa e fala, meu Deus, preciso sair daqui. Você não presta atenção. Às vezes o candidato é excelente, tem um currículo maravilhoso, tem um conteúdo, mas o cérebro do entrevistador está tomado por uma necessidade primordial, que é se livrar daquele mau cheiro, tá? Sem chiclete, nada de ficar mastigando muito bem, né? Falar e mastigar ao mesmo tempo, né, gente? Pelo amor de Jesus. Chupa uma balinha antes já para refrescar e entra sem bala, sem nada, para você não ficar atrapalhando ali a sua dicção na hora de falar, tá? Roer as unhas, quem é muito ansioso, pega uma revistinha, aquelas antigas que fica na recepção, vai ler um pouco. Se você está mexendo muito a mão, um segredo, uma técnica, segura a caneta. Eu normalmente seguro uma caneta, porque eu sou uma pessoa que fala com as mãos. Quando eu vim em sala de aula, eu tô loucona, né? Então, o que eu faço? Eu vou numa entrevista, para minha mão ficar quieta, eu seguro a caneta e ponho na mesa. Então, se eu vou mexer, eu mexo a caneta. A minha mão está ocupada mexendo o objeto ali, tá? Vai mostrar ansiedade? Vai fazer o quê? Eu sou ansiosa, né? Mas eu não vou ficar fazendo, né, um monte de dancinhas ali, tá, gente? Então, isso é muito importante. Muito obrigada, pessoal, que está colocando as dicas no bate-papo. Muito bom, gente. Eu adoro quando vocês
se interagem com a aula, nada de boné, isso mesmo. Muito, muito bom, gente, isso mesmo, tá? Então, vamos firmar aqui na linguagem corporal. E agora, a dinâmica de grupo. Gente, normalmente uma dinâmica de grupo, eles te chamam para você fazer uma atividade. Essa atividade pode ser uma apresentação, essa atividade pode ser, por exemplo, um projeto, vou te passar algum projeto para você realizar. Isso não está acontecendo muito agora na questão da pandemia, porque estão evitando contatos presenciais, tá? Então, o que está acontecendo? Uma dinâmica online, às vezes até pelo Zoom, pelo WhatsApp, só que aí, o que vai focar mais na fala mesmo, gente, na apresentação do seu perfil, tá? Então, nesse momento, as atividades presenciais, elas estão sendo menos exigidas, tá bom? Então, o que uma dinâmica pode avaliar? Pode avaliar se você comunica bem. Então, por exemplo, eles podem pedir para você ler um texto, pode pedir para você fazer uma apresentação, tá? Numa dinâmica, a gente pode ver se a pessoa tem iniciativa, se a pessoa lida bem com aquele grupo que está fazendo a dinâmica, se ele trabalha bem em equipe, se ele tem um pensamento, se ele questiona, se ele tem liderança, caso a vaga exija liderança. Então, é mais na hora do comportamento que esses avaliadores vão ver o quanto você está se destacando, tá bom? A única dica que eu tenho para a dinâmica é respire, relaxe, seja você mesmo, confie na sua capacidade. Porque se você estiver nervoso, você pode ser o melhor candidato, porque você não se sai bem numa dinâmica. O segredo de uma dinâmica é você ser você mesmo e se dedicar ao máximo para conseguir trabalhar em equipe e realizar o projeto, tá bom? Então, é mente, é psicológico, tá, gente? Esse é o segredinho para você se dar bem numa dinâmica de grupo. E do resto, a gente entrega para Deus, tá? Porque se você ficar muito bitolado nisso aqui, você não consegue fazer uma boa dinâmica. Acredite, tá? Consegue o conselho da professora. E é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Hoje eu falei para vocês que a nossa aula ia ser apertada. Olha, eu tenho 2 minutos e 40. Socorro, meu Deus. Vamos tirar as dúvidas. Quem quiser colocar no bate-papo, pode colocar. Thalia colocou aqui, treinar a leitura nesse caso também é importante, né? Thalia, talvez seja um dos exercícios mais importantes para você trabalhar a dicção e a comunicação. Pessoas que têm muita dificuldade com a língua, às vezes trava, às vezes dá aquela enrolada, não é? Leitura em voz alta. Se você todo dia lê 5 minutinhos em voz alta, você ajuda as suas cordas vocais e a sua dicção a adquirir o hábito de falar aquele tipo de palavra. Porque às vezes a gente lê muito e aí a palavra vem para cá, mas na hora que fala, desbunda tudo daqui, né? Você gagueja, você enrola. Então, falar é muito importante, tá? Porque você coloca em prática aquilo que o teu cérebro absorveu, aquele vocabulário que ele absorveu na leitura, tá bom? Mais perguntinhas? Obrigada, pessoal que gostou. Ponto forte, ponto fraco, ajuda se eu anotar, fizer uma lista? Claro que ajuda. Autoconhecimento, claro que ajuda, né? De preferência, tente procurar 3 pontos fortes que você tenha e 3 pontos fracos. Os pontos fracos, gente, tome muito cuidado com o ponto fraco que você fala. Vou dar um exemplo. Se você está concorrendo a uma vaga de vendas e você diz assim, sou tímido, como ponto fraco, tiro no pé, acabou. Por quê? Porque falar bem é essencial para um vendedor. Então, se o seu ponto fraco é o essencial para exercer o cargo, pode ser que você se dê mal. Então, por isso que você tem que estudar a vaga para saber qual é o ponto forte, o ponto fraco que vai se encaixar muito bem naquela oportunidade, tá? Mais perguntas? Pessoal, gostou? Pontos a melhorar? Perfeito, pode. Pontos a melhorar, pontos a aperfeiçoar. Eles vão falar, às vezes, outras palavras para a mesma coisa, tá? Alguns falam defeito, mas eu não gosto de defeito, não. Defeito é um negócio que parece que não tem jeito, né? Quebrou, acabou, né? E a gente não é assim, todo mundo pode consertar. Gente, eu tô com menos de 1 minuto, já já o Zoom vai me derrubar. Eu tô muito, muito feliz. Obrigada pela participação de vocês, tá? Um super beijo. Fiquem com Deus. Eu espero que as dicas tenham sido muito úteis para vocês e exerçam